coisas. E eu não consegui ficar muito tempo na igreja. E aí pula pra 2016, onde aconteceu o divórcio dos meus pais. E eu sei que teve um dia que eu não tava aguentando, porque eu tava tendo uma batalha espiritual muito forte. E eu peguei uma corda, amarrei na porta do banheiro e coloquei meu pescoço na corda. Como eu consegui me safar disso, eu não faço a menor ideia. Eu só lembro que eu tava chorando muito na cama, porque eu não consegui, sabe? Eu não ceifei minha vida naquele momento. Mas minha vida espiritual e emocional naquele período tava um caos, porque eu não queria que meus pais se separassem, minha mãe já tava num novo relacionamento. Eu sei que foi um baque muito grande pra mim, pro meu emocional. Eu lembro que no mesmo ano eu saí da casa da minha mãe, fui morar com a minha tia paterna. Eu lembro que no mesmo dia que eu saí da casa da minha mãe, eu cuspi na cara do meu padrasto. Foi assim, algo, gente, que você olha assim, você fala, meu Deus, que rebeldia, né? Pra que isso? Mas eu não queria enfrentar o divórcio, eu não queria estar nisso. Gente, não é legal você passar por esse processo, sabe, de separação dos seus pais. Só quem já passou sabe o tanto que é sofredor, né? Ninguém quer isso. Passa pra 2017. No final de 2017, eu fui morar com a vovó em Xixá. Saí de Palmas, fui pra Xixá. E aí pulou pra 2018. Nesse período, eu ia sempre pra igreja no domingo. Só que no sábado eu tava nas festas, né? Em Xixá. Eu sei que no mês de julho eu vim pra Palmas pra ficar com minha família paterna. Eu sei que tirei minha habilitação, porque eu completei 18 anos, tava me achando. Em setembro eu voltei pra Xixá. Nesse período que eu voltei, como eu disse, eu sempre ia pra igreja. Eu acho que foi no início de 2018, se não me engano, teve um culto com um pastor de um país da África. Eu não lembro qual foi o país da África. Aí eu sei que ele me chamou na frente e ele orou. Porque, esqueci de citar isso, perdão. Em 2016, no finalzinho de 2016, estava no Amigo Secreto das meninas da Igreja de Cristo. Sempre tinha, né, anualmente. Aí eu sei que eu tava participando e na casa da minha tia, meu joelho esquerdo, a patela saiu do lugar. Nesse dia eu tive que ir pra HGP, fiquei um período andando de muleta. Por isso que em 2018 o pastor africano me chamou na frente, né, pra orar. E fez uma cirurgia, foi minha primeira cirurgia espiritual na igreja, assim. Só que mesmo assim, mesmo acontecendo isso, meu joelho, ele colocando ligamentos, né, na minha patela, eu não me aproximei de Jesus. Eu ia pra igreja, mas eu só ia pra igreja. E eu gostava muito de ir de salto pra igreja. Eu amava ir de salto, e amava ir arrumada. Começava a me arrumar, eram umas 4 horas da tarde, pra ficar pronta, ainda chegava atrasada. E minha avó ficava, meu Deus, essa menina, isso aqui. E eu gostava muito de dar salto. Eu sou alta, né? Eu tenho 1,72 de altura, mas eu amava ir pra igreja de salto alto. Começa meu primeiro sintoma aí. Lá pra mês de outubro, quando eu tô indo pra igreja, eu coloco o salto, vou pra igreja, mas eu não consigo me equilibrar. Não tô conseguindo ficar em pé. Aí eu começo a sentir muita fraqueza e formigamento no meu pé direito e também não consigo calçar a minha Havaiana só com o pé. Eu tinha que sentar e colocar, né, sentada com a mão a Havaiana. Gente, eu sei que eu comecei a ficar mais descalço. Eu já gostava de andar descalço, mas eu comecei a ficar muito mais descalço do que eu já andava. E aí chega dezembro, minha mãe percebe, junto com a minha avó, e ela senta e pergunta, mulher, o que tá acontecendo contigo? Aí eu vou explicar, né, que eu tô sentindo fraqueza, que eu não tô aguentando andar de salto, e que eu sinto dificuldade pra calçar a Havaiana só com o pé. Aí, em 2019,
eu mudo de novo para Palmas, porque eu precisava fazer faculdade. E aí já me levaram no ortopedista. Porque a gente achava que era porque eu forçava muito a perna direita por medo da minha patela do joelho esquerdo sair do lugar. E realmente eu fazia muito isso. Fomos no ortopedista de joelho. O ortopedista de joelho passou ressonância e não deu nada. Encaminhou pro ortopedista de pé. Fui ortopedista de pé, gente, o ortopedista de pé, ele falando lá que era uma doença sem ter os laudos médicos, né, dos exames. Já batendo no martelo dizendo que era essa doença. Aí eu chego com os laudos dos exames e ele negou, né, falou que não era. Ele encaminhou pro ortopedista, pro neurologista. Só que aí, durante esse período, eu não era evangélica, não era... minha fé, ela tava muito abalada. E aí eu sei que eu tive muitas crises de choro, porque o médico já tinha dado o diagnóstico, né? Então foi algo muito puxado nesse período pra mim. Aí, fomos pro neurologista, que ele encaminhou, né? O neurologista passou ressonância da coluna lombar. E um detalhe que eu esqueci de citar aqui. Eu tinha ranço, eu tinha medo de ressonância. Eu morria de medo, porque a primeira ressonância que eu fiz foi em 2016. 2017, perdão. Gente, mas eu tinha trauma, porque a pessoa que tava lá falou que não podia movimentar, e aí eu comecei a ter uma crise de pânico dentro daquele tubo lá. Mas deu certo, né? Consegui fazer, glória a Deus, aleluia. Não deu nada na lombar. Aí ele perguntou pra minha mãe se ela topava me internar no HGP, porque eu não tinha plano de saúde. Aí minha mãe, na hora, dia 12 de agosto de 2019, foi a primeira vez que a Emily ficou internada na vida. Antes era só... eu ia pro hospital mesmo só quando dava febre, porque minha febre até os meus 16 anos foi acima de 39 graus, né? Então minha mãe surtava muito com isso. Mas nunca fiquei internada na vida. E nesse período que eu fiquei 7 dias, né, no HGP, lembro que fizeram tudo comigo. Ressonância de novo, né, do crânio, da cervical e da lombar. Tiraram o líquido da minha medula, gente. Pra retirar o líquido da medula não é uma coisinha fácil. Dói. Dói e ainda tem o risco, né, de você ficar com sequelas. Fizeram a retirada do líquido da minha medula. Obrigada, Jesus, não aconteceu nada. Que é um risco, né? Aí eu sei que nesse período eu comecei a tomar não foi imunoglobulina, peraí, pulsoterapia. Na pulsoterapia eu entrei na HGP, eu tinha 63 quilos e em um período curto de tempo, né, em menos de um mês, eu fiquei com quase 80 quilos. Porque contém corticoide. O corticoide, ele retém líquidos e dá uma fome desesperadora. E eu lembro que eu fiquei... A minha autoestima nesse período, gente, ela não era aquela autoestima, mas ela também não era baixa. Mas por conta desse período de eu ter ganho esse peso de estar retendo líquido, né? Eu lembro que minha autoestima, ela caiu assim de uma forma que eu nunca tinha visto. Eu não queria sair de casa, eu não queria fazer nada. Eu ficava me olhando no espelho, eu ficava vendo aquilo e inconformada. Saiu o laudo do líquido da medula, né? Que foi tirado em setembro. Eu levo no neurologista, ele bate o martelo e fala que eu tenho esclerose múltipla. Não passou para outro neurologista. Não foi muito com a cara com esse outro neurologista que ele me encaminhou, mas a minha família, assim que bateu o martelo, já conseguiu uma consulta para mim em Goiânia, com a doutora
especialista em pacientes com esclerose múltipla. Ela faz vários tipos de acompanhamento neurológicos, de patologias neurológicas. Porém, ela é focada mais em esclerose múltipla. E aí eu sei que em outubro foi o período que eu fui para essa consulta em Goiânia.